Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui a gente fala de Bíblia e fala também de Jesus. Meu nome é Arnaldo Correia e antes da gente começar a falar o tema de hoje, sobre o tema de hoje, eu queria te pedir para que você já curta esse vídeo, compartilha também com seus amigos, com seus parentes e também se inscreve no canal, tá bom? Porque assim a gente faz o canal crescer e traz mais conteúdos relevantes para a vida cristã. Bom, o tema de hoje é sobre um guia. Você sabia que Deus deixou um guia para todos nós, um guia para a vida cristã? É exatamente isso. O guia para a vida cristã são os 10 mandamentos. Veja, como é que esses 10 mandamentos chegaram até nós? Para isso, eu queria que você conhecesse o livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18, que diz assim: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Observe que aqui por trás desse versículo existem alguns detalhes extremamente importantes. Primeiro, quem deu a Moisés? Deus deu a Moisés. Deu os 10 mandamentos e esses 10 mandamentos estavam escritos em 2 tábuas. Agora observe o material no qual os mandamentos foram redigidos. Foram escritos em pedra. Por que não madeira, couro de um animal, etc? Porque pedra remete a algo que é eterno, algo que é para sempre, né? Outro detalhe muito relevante aqui é que as tábuas, os mandamentos foram escritos em 2 tábuas, e por que não em uma só? Também tem um significado importante, a gente vai ver já qual é esse significado. E o outro detalhe, que para mim é o que chama mais atenção, é o autor da redação dos 10 mandamentos. Alguns filmes, algumas histórias retratam que quem redigiu os 10 mandamentos foi Moisés, mas a própria Bíblia não fala disso. A Bíblia nos diz que o autor dos 10 mandamentos foi o próprio Deus, foi o próprio Pai Celestial. Observe ali no final do versículo que diz, escritas pelo dedo de Deus. Isso é incrível, não é? Bom, e aí, quando a gente fala que os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas, aqui a gente pode estabelecer que Deus quis mencionar, Deus quis estabelecer para a gente uma estrutura dos mandamentos. Os 10 mandamentos estão estruturados de 2 formas, em 2 relações. Primeiro, a minha relação com Deus, ou seja, uma relação vertical de Deus para com o homem, e depois uma relação horizontal, uma relação à vida entre o homem e um outro homem, o homem e o seu próximo, né? Entre irmãos. Quem deixou muito claro uma síntese dessa estrutura dos 10 mandamentos foi Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro, é o grande e primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando a Bíblia menciona lei, entenda, 10 mandamentos. E os profetas falaram de quê? Os profetas falaram, primeiro, de uma relação entre Deus e o homem, e depois também entre os homens entre si, né? Especialmente ali eu posso mencionar
o apóstolo Paulo, né, ele pregou muito o amor, né, entre homens, tá? Então, os 10 mandamentos, eles foram estruturados em 2 tábuas. A primeira tábua, a gente vai ver, a primeira tábua, ela menciona uma relação entre Deus e o homem, portanto, essa relação vertical. E a segunda tábua, ela menciona uma relação entre homens, né? Uma relação de paridade, uma relação horizontal. E aqui eu tenho a primeira tábua. Observe que na primeira tábua a gente tem 4 mandamentos. São quatro regras de vida muito belas, muito bonitas, tá? E o primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, aqui a gente precisa ter em mente que só há um Deus. Os hebreus, quando saíram do Egito, eles passaram muito tempo lá, né, cativos no Egito. Eles já tinham perdido essa noção de que Deus só tinha um. Já estavam incorporando aquela cultura na época, né, do Antigo Egito. E, portanto, foi necessário que Deus os lembrasse, por meio de Moisés, os lembrassem de que Deus só há um. Né? E também o quarto mandamento, observe que de todos aqui é o maior, o quarto mandamento, e ele fala do dia de sábado, e é um mandamento em que Deus ele faz questão de apresentar para a gente o fundamento para isso, não é? E em resumo, Deus abençoou um dia em específico para poder a gente ter a memória da criação, da semana da criação, e também para que a gente tenha condições de descansar o nosso corpo, descansar a nossa mente e meditar na palavra sobre a Bíblia, tá? Lembrando sempre do amor de Deus para conosco, tá? No 6º dia, Deus criou a sua obra-prima, ele fez a obra-prima, um ser dotado de intelecto, dotado de amor próprio, de capacidade de amar o próximo, de fazer o bem ao próximo, um ser totalmente diferente de todos os outros, um ser que ele disse que deveria ser feito à imagem e semelhança de Deus. Olha que maravilha! E esse ser somos nós. Isso é ou não é uma representação, uma demonstração de amor? Embora sejamos insignificantes no universo, em termos de tamanho, mas esse mandamento, para mim, eu não sei para você, mas para mim, ele simboliza um amor. Deus quer que a gente tire um dia só na semana. Nós temos 7, ele quer que nós tiremos um dia na semana para que a gente medite sobre a palavra, para que a gente tenha a memória, para que a gente tenha a memória da semana da criação, para que a gente lembre de Deus e adore a Deus. Isso não significa que nós não devamos fazer isso nos outros dias da semana. Na outra tábua, nós temos 6 outros mandamentos. Observe que todos esses mandamentos estabelecem uma relação entre homens, né? Entre o filho e os seus pais, o 5º mandamento, né? Eu não posso matar ninguém. Enfim, nós temos aqui relação entre homens. Isso daqui é uma relação de amor, de carinho para com o próximo e é uma regra de boa convivência até, não é? Pois bem, nos dias de hoje, qual é a relevância dos 10 mandamentos? Eu queria que você pensasse assim: imagine que nós estamos no escuro, estamos no breu, faltou energia em casa à noite, não dá para ver nada de fora na janela, tá faltando energia em tudo. A Bíblia,
A palavra de Deus, os 10 mandamentos, eles vão funcionar como aquela lanterna. Não vão deixar a gente tropeçar em nada, não vão deixar a gente se esbarrar em nada, não vão deixar que a gente caia, não vão deixar que a gente se machuque, nem machuque o próximo. Em Salmo 119, versículo 105, a Bíblia nos diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, a lei de Deus, se respeitada, se observada, vai nos evitar a pedra de tropeço, tá? Essa é a grande relevância. A gente não vai cair. É lógico que eventualmente a gente cai porque eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa. Mas a gente precisa fazer todo o esforço, renunciar à própria carne, para que a gente não tropece, e o instrumento para isso é a palavra de Deus. E aí vem uma outra questão fundamental. A vinda de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição dele e a sua ascensão aos céus fez com que a lei de Deus fosse revogada? Eu humildemente, respeitando a opinião contrária, evidentemente, mas eu humildemente penso que não. Os 10 mandamentos continuam a pleno vapor, continuam em vigor. Em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, Jesus diz assim: não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O que Jesus está nos dizendo aqui é que a sua vinda foi para cumprir a lei, foi um exemplo. Perceba que nem mesmo o batismo, Jesus precisava dele. Jesus se batizou para nos trazer um exemplo, para nos dar o exemplo, tá? E ele nos disse aqui, e não fez nenhuma ressalva, ele não veio para revogar a lei ou os profetas, ele veio para cumprir. Em nenhum momento ele diz que com a sua morte os mandamentos estariam extintos, e que, portanto, por exemplo, a gente poderia desrespeitar nosso pai, nossa mãe, a gente poderia matar alguém, a gente poderia adorar outros deuses. Em nenhum momento está descrita essa ideia, tá? E além disso, olha aqui embaixo, Deus não muda. A gente costuma dizer que Deus é eterno, essa é uma boa descrição, embora não exista o conceito de tempo para Deus, né? Deus está alheio ao tempo, mas é que a gente muitas vezes não consegue falar, expressar em palavras a grandeza, né, do nosso Pai. Deus não muda. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Se ele não muda, eu tenho a possibilidade de pensar que a sua lei também não muda. Ele não escreveu a lei pensando da seguinte maneira: eu vou escrever a lei até certo ponto, depois daqui eu vou mudar a lei. Não, ele não muda, tá? Então, o que significa a obediência aos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, na verdade, eu penso que eles não salvam ninguém e eles não condenam ninguém, porque é como o apóstolo Paulo fala em Efésios, que nós estamos mortos pelo pecado, tá? Mas veio alguém, e esse alguém é Jesus, e nos salvou do pecado e da morte. Essa salvação não foi pela lei. Jesus Cristo nos salvou da lei, portanto, do pecado e, portanto, da morte. Porque, pense comigo, o que é o pecado?
o pecado nada mais é do que a violação da lei, do que a transgressão da lei. Se Jesus tivesse revogado a lei, não haveria mais o pecado. Concorda comigo? Não haveria mais o pecado. Portanto, a lei existe. Se eu transgrido a lei, se eu ofendo a lei, se eu violo a lei, eu peco, eu caio. E por isso que o apóstolo Paulo fala que nós nascemos mortos, porque nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa, mas veio um para nos salvar. E ele conseguiu, ele nos salvou. Ele nos salvou da lei, portanto do pecado e, portanto, da morte. A salvação em Efésios 2 é uma graça mediante a fé. E isso não vem de nenhum de nós, isso não é obra da gente. Isso é um dom exclusivamente de Deus. A graça é um dom que Ele nos dá. Ele nos dá de graça. Não é exatamente de graça porque Ele pagou com a própria vida. Mas basta que a gente creia nele. Basta que a gente tenha fé nele. Então, para que serve a obediência aos 10 mandamentos? Se for uma análise pura, fria da coisa, eu vou dizer que é apenas uma regra de boa convivência, né, entre nós vizinhos aqui, entre os homens. Mas se a gente for fazer uma análise bíblica da palavra, a Bíblia nos diz em João capítulo 14, versículo 15, que a obediência aos 10 mandamentos é uma demonstração nossa de amor para com o Pai. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Tá vendo? A nossa obediência demonstra o quanto nós amamos o Pai. Isso é muito importante. Pois bem, eu espero que essa foi a nossa mensagem. Eu espero que você tenha gostado, que de algum modo tenha te esclarecido alguma coisa. Eu vou pedir novamente para que você curta esse vídeo, compartilha também e se inscreve no canal. Se você quiser, deixa também um comentário aqui embaixo, ó, e fique à vontade para fazer o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e se você quiser e puder, ore por mim, eu te agradeço, tá bom? Fica com Deus, até a próxima. Tchau.